Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja. E essa igreja nos deixou a Bíblia. A igreja escreve a Bíblia, os apóstolos, eles eram membros da igreja, e a Bíblia emerge a partir da experiência pastoral de igrejas que já existiam. Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ou seja, se a primeira carta a ser escrita foi aos Tessalonicenses, quer dizer que já existia uma igreja em Tessalônica. A pregação oral dos apóstolos precedeu a redação, e a redação emerge a partir de necessidades pastorais reais das comunidades que lá existiam. E é por isso que não nos admira que quando nós vamos olhar Chesterton falando da sua conversão, ele vai dar uma centena de motivos, menos Cristo. Quando nós falamos do cardeal Newman, ele vai dar centenas de motivos, menos Cristo. E quando nós olharmos os demais que estão aqui no Brasil ganhando dinheiro pela internet, vendendo suas páginas, vendendo seus cursos, vendendo o seu catolicismo blindado, quando nós olharmos para esses, nós veremos que, no fim das contas, Cristo jamais foi o motivo pelo qual alguém se filiou à Igreja de Roma. Estão pululando congressos e palestras no meio protestante para tratar sobre a fé católica, e a razão é uma só. Cada vez mais protestantes estão retornando para casa. De minha parte, eu fico muito feliz com essas iniciativas, pois além de manter o assunto em evidência e despertar mais pessoas para o estudo, fica evidente a profundidade dos argumentos deles, tão profundos como água no pires. Ele diz, por exemplo, que nem Chesterton, nem o cardeal Newman se tornaram católicos por causa de Jesus. Quando nós falamos do cardeal Newman, ele vai dar centenas de motivos, menos Cristo. E isso é bom, pois o público ouve esses argumentos e automaticamente percebe quão descolado da realidade eles são. Basta ler poucas linhas de ambos os autores citados para perceber que eles se tornaram católicos por submissão a Cristo, para estarem na única igreja que Jesus fundou. Agora, ele menciona o meu curso Catolicismo Blindado e insinua que eu faço o que eu faço só para ganhar dinheiro. Uma vez que, segundo ele, Cristo não foi o motivo da minha conversão à Santa Igreja. Vendendo seus cursos, vendendo o seu catolicismo blindado, quando nós olharmos para esses, nós veremos que, no fim das contas, Cristo jamais foi o motivo pelo qual alguém se filiou à Igreja de Roma. Pergunto, qual o problema em vender cursos pela internet? Há pastores da sua denominação, pastor, que vendem cursos pela internet. Há igrejas da sua denominação, pastor, que vendem cursos pela internet e vendem membresia premium no YouTube. Eles também fazem isso só por dinheiro? Com muito orgulho, eu sou professor. Lecionar é o meu ganha-pão. Ministrar cursos online é a forma como eu cumpro a minha missão e sustento a minha família. Quando esse pastor insinua que eu me tornei católico por dinheiro, ignorando tudo que eu abdiquei, ignorando os apertos financeiros pelos quais passei e ignorando a transparência com a qual eu tratei o assunto com a minha antiga denominação, ele está dizendo algo muito mais sobre ele do que sobre mim. Em outras palavras, o que esse pastor está dizendo é que se fosse para ele ganhar dinheiro, ele se tornaria católico. Eu me tornei católico por submissão à vontade de Cristo, pois Cristo, como cabeça de um único corpo, só pode ter uma igreja. E essa igreja, a única que pode ser traçada até os apóstolos, a igreja que escreveu, canonizou e preservou a Bíblia, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, é a Santa Igreja Católica. Por fim, eu quero agradecer pela propaganda do meu curso Catolicismo Blindado. De fato, ele está indo muito bem, são milhares de alunos, inclusive alunos que entram no curso protestantes e saem católicos. E faço convite a todos que estão assistindo esse vídeo a clicarem no link da minha bio e conhecerem a formação Catolicismo Blindado. Nesta formação, eu te ensino a responder a todos os ataques protestantes à fé que nos foi legada pelos apóstolos. Lutero não era uma pessoa de vida correta, não era uma pessoa de doutrina correta e não era uma pessoa de argumentos contundentes. Há muita propaganda pró-Lutero, mas isso aqui tudo, estudando e analisando com seriedade, isso tudo cai por terra. E os protestantes, se tem alguns nos assistindo, eu faço o apelo de que façam uma análise honesta, né? uma análise intelectual franca,
da questão, né? Não se apeguem a slogans, mas simplesmente vejam. Eu recomendo muito que leiam a vida de Lutero. Eu recomendo muito, essa recomendação o professor Orlando dava, leiam os escritos de Lutero. Um homem que diz o que ele diz não pode ser de Deus. Na história da igreja, houve muitos reformadores. São Francisco de Assis foi um, Santo Inácio de Loyola, contemporâneo de Lutero, foi outro reformador. Sempre houve reformadores. Essas pessoas se distinguiam pela santidade de vida e pela correção da doutrina. Lutero não tem nenhum nem outro. Como pode esse ser um reformador, suscitado por Deus, se ele era blasfemo? Então não pode. Vejam com honestidade, analisem os argumentos. Se tiver alguma coisa que parece que não tem resposta, escrevam aqui. Argumentos é o que não falta. O que precisa sair é do slogan e analisar a questão a fundo. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus 2 filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto. E ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos. Esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão, enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores.